sejam bem-vindos ao Curso Contexto. Nós vamos estar juntos durante esse ano de 2016, rumo àquela redação nota 1000 tão sonhada no Enem. Eu queria começar me apresentando. Eu sou a professora Lorena Barbosa, sou de São Luís do Maranhão, vou estar com vocês junto dele, ó. Professor Antônio Mendonça, marido de Lorena, nós vamos trabalhar juntos em 2016, rumo à redação nota 1000. E antes a gente queria começar explicando algumas coisinhas para vocês. Esse vídeo, ele vai ser um vídeo muito esclarecedor. A gente gostaria de iniciar dizendo que vamos querer uma interação total com vocês. A redação de vocês vai ser o carro-chefe do nosso trabalho no online. Então, a gente precisa de um comprometimento da parte de vocês em termos de produzirem, de explorarem todo o potencial que vocês tiverem e que vocês encontrarem em nós. Queríamos também ficar à disposição de vocês para toda e qualquer dúvida a respeito da redação do Enem. Nesse sentido, nós vamos seguir o cronograma que nós seguimos aqui nas aulas presenciais. Então, você que está à distância, não se sinta desprezado, menosprezado. Não, você vai ter o mesmo acompanhamento. A única diferença é que você não vai poder corrigir conosco tete a tete, mas os seus textos serão corrigidos de acordo com as competências do Enem e os temas que você vai trabalhar, vai desenvolver, são os mesmos que nós estamos discutindo aqui com o pessoal das aulas presenciais. Ou seja, você que está aí no seu estado, na sua cidade, sinta-se em casa. A gente vai fazer com vocês como a gente faz com os demais. Isso quer dizer que a mesma exigência, aquela mesma... Nós teremos cri-cris também com vocês, como nós somos com os nossos alunos presenciais. Mas, para a gente começar, você sabe o que você tem que fazer para a redação do Enem ser um sucesso? Lorena, uma pergunta que os alunos se fazem por todo o Brasil, com certeza. O que se espera de uma redação nota 1000 no Enem? E é exatamente essa pergunta que nós vamos responder para você agora. Nós vamos comentar todas as competências e ao longo das outras aulas nós vamos dissecar uma a uma essas competências. Esse momento agora é um momento de apresentação, no qual nós vamos apresentar para você, mostrar para você exatamente o que é necessário que você faça, em termos gerais, para que você consiga a tão sonhada nota 1000 na redação do Enem. E, na verdade, eu enxergo o seguinte: as exigências do INEP quanto à redação perfeita, redação nota 1000, notão, como a gente costuma chamar, elas são muitas e elas envolvem várias habilidades. Na verdade, gente, o que vai ser exigido de vocês é que vocês consigam tocar o sino e acompanhar a procissão. A verdade é essa. Vocês têm que fazer tudo e mais um pouco, porque vocês vão ser exigidos quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto à forma de escrever. Então, assim, vocês vão ter que ser redatores completos para conseguir preencher todos os pré-requisitos dessas 5 competências que o ENEP exige de vocês. Fácil não é, mas vocês precisam encarar isso como um grande desafio, uma grande aventura, porque vocês vão passar um ano crescendo, melhorando. Eu costumo dizer que o que se espera de uma redação nota 1000 do Enem é que você consiga dizer exatamente o que pensa, de maneira bem educada, bem política, bem polida, e dentro da forma que o INEP exige, que são aquelas 30 linhas que eles dão para vocês naquela página. E a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, é bom que se diga, que a quantidade de notas acima da média tem sido cada vez menor. Em 2013 foram apenas 481 redações com nota máxima no Enem. No ano passado, apenas 250 e no último Enem, 104 redações. Então o crivo do INEP está aumentando. Os avaliadores das redações passaram por um processo seletivo no ano de 2015 e muitos que não eram habilitados a corrigirem essa redação, hoje já não trabalham mais como corretores da redação do Enem. Então isso certamente vai dificultar ainda mais, como já dificultou em 2015, que você obtenha a tão sonhada nota máxima. Agora, o nosso trabalho aqui, juntamente com você, é exatamente facilitar o seu caminho até essa nota 1000. Você conhece as 5 competências que são exigidas? Gente, vocês já leram o manual do candidato do Enem? Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que não. Porque a gente é brasileiro, a gente tem o hábito de não ler edital. A gente faz o concurso, mas não lê o edital. Vamos dizer, Lorena, que em 2013 o INEP divulgou o último guia do participante da redação do Enem. Então você pode, com muita facilidade, através de qualquer site de buscas, encontrar o PDF desse guia do participante e ler competência a competência, as expectativas do INEP em relação à redação do Enem, para que você possa segui-las e, quem sabe, chegar à nota 1000. Começando.
Antônio, ele é minha memória, tá, gente? Ele tem uma memória muito boa, melhor do que a minha. Então, assim, de vez em quando eu preciso acessar meus arquivos, eu peço para ele. Antônio, competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa é a competência número 1. A adequação de registro é importante. Você precisa ser perfeito gramaticalmente, mas não só gramaticalmente. Você precisa ter a consciência de que todas as escolhas de ortografia, acentuação, de pontuação, gente, pontuação no Enem é tudo. Porque o que você escolhe para pontuar cada parágrafo diz muito sobre o que você quis com o que está escrito ali. Pontuação dá uma certa cara diferente para o texto. Então, as adequações de registro, os sinônimos que você escolhe, as palavras que você escolhe para compor esse texto inteiro, dizem muito sobre se você é um aluno que tem dificuldade de gramática, se você é um aluno que não entendeu ainda o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Gente, vocês já conhecem o novo acordo? Sabia que ele já está valendo? Sabia que em 2016, agora no final do ano, vocês vão ter que escrever de acordo com o que diz o novo acordo ortográfico? Então, essa competência 1, ela vem versar exatamente sobre a sua habilidade de usar toda aquela tua bagagem de gramática aprendida na escola durante muitos anos, ali naquela hora, daquelas 30 linhas, com aquele tempinho que o INEP te dá para fazer a redação. Exatamente. E com relação ao novo acordo, fiquem tranquilos, porque durante o ano nós vamos trabalhá-lo homeopaticamente, em partes, para que você possa se acostumar e tranquilamente conseguir escrever já de acordo com essa nova ortografia vigente a partir do começo de 2016. Lorena, se a gente for analisar, e é claro que isso pode variar no Brasil inteiro, mas a tomar pelos nossos alunos aqui de São Luís, o problema maior, como tu bem disseste, é a pontuação. A pontuação é um problema muito sério nas redações, porque ela pode afetar a coesão, ela pode afetar a coerência também. Então, por um desvio na competência 1, por um erro de pontuação, você pode perder pontuação ao mesmo tempo na competência 1, na competência 3, que avalia a coerência também, e na competência 4, que avalia a coesão. Resumindo, gramática pode detonar teu texto, entendeu o que eu falei? Pode detonar teu texto. Então, é preciso que você, que era aquele que dizia assim, não, importante é o que está escrito, importante é que eu sei essa informação, importante é que no meu texto tem um dado, Agora, queridinho, a gramática do seu texto fala muito sobre que tipo de aluno você é, se você é mediano, se você estudou ou não. Então, é preciso que você desenvolva um hábito. Eu costumo brincar, Antônio sabe disso, a gente sempre diz que a gramática é escrita, ela é usada, mas ela também é revisada. O ato de revisar o teu texto, às vezes é chato, né? Parênteses, eu sei que é chato, às vezes eu sei que todo mundo tem essa dificuldade, não pensa que é só tu não. Mas essa revisão do texto que vai garantir que você vai refazer uma coisa que não ficou boa. Ou que você vai botar um acento que você não lembrou de fazer na primeira vez. Porque na primeira vez que a gente está escrevendo texto, gente, vamos combinar, a gente está afim que o negócio saia. A gente quer o texto pronto, né? Não, a gente está com pressa. Só que depois, quando você termina o texto, que você volta, que você vai rever tudo que está, não só o conteúdo, mas toda a forma, todos os pontos, sinais que você colocou, aí você percebe, esqueci esse acento, não, aqui é ponto e vírgula, aqui não é vírgula. Você vai começando a dar ao texto a identidade dele, que somente um corpo bom de gramática pode trazer. Exatamente. O professor Moacir Sclier, também escritor, disse uma coisa que eu acho que se aplica muito a nós. A gaveta e o cesto de lixo são grandes amigos do escritor. Se ele escreve alguma coisa e guarda na gaveta, depois de um certo tempo ele pode voltar, pegar aquilo que escreveu e fazer uma avaliação. Se ele sentir que pode investir naquilo, aprimorar aquilo, ele aprimora. Caso contrário, a cesta de lixo está bem do lado, ele amassa, joga fora e começa tudo novamente. No Enem, infelizmente, a gente não pode fazer isso. O tempo é muito curto, a gente não tem como guardar aquele texto e depois de algumas horas ou no outro dia revisá-lo e passá-lo a limpo. Então a gente precisa equacionar o tempo, é uma coisa que a gente tem percebido, o aspecto temporal é definidor do seu sucesso, não só na redação do Enem, como nas duas provas também, que juntamente com a redação compõem um segundo dia desse exame. Então é preciso que você treine a questão do tempo, para que você consiga fazer uma redação acima da média e ao mesmo tempo ter um índice de acertos elevado
tanto em matemática quanto em linguagens. Gente, ele falando isso aqui, eu lembrei de uma coisa interessante que eu queria passar para vocês. É uma diquinha, tá? Uma coisa bem tranquila para vocês. Que tal, a maioria tem smartphone, né? A galera tem smartphone geral. Então, que tal vocês baixarem um aplicativozinho do Novo Acordo Ortográfico? Porque assim, a gente não vai atrás de um dicionário, a gente não vai... Às vezes a gente está numa situação, está na rua, está produzindo, a gente não tem acesso a uma gramática, a um dicionário assim tão fácil. E assim, a tecnologia é assim, uma coisa maravilhosa, né? Nos proporciona tudo o que a gente precisa. Então, que tal baixar esse aplicativo? A gente tem alguns aplicativos gratuitos nas App Stores aí, tanto para todo tipo de smartphone. E é interessante porque você faz daquilo um hábito de consulta. Você, enquanto está escrevendo, checa se a palavra que você colocou está na nova ou na velha ortografia. E aí você vai tirando essa dúvida. Gente, vocês vão ter 9 meses, 10 meses até o Enem para poder consertar o que vocês ainda não conseguiram a respeito disso. Pelo menos de ortografia já vai resolver, vai ser uma coisa bem bacana, você vai resolver muita coisa. E além disso, eu acho também interessante uma outra dica que eu queria te dar. Que tal baixar também um dicionário? Na App Store há vários dicionários online grátis, offline também. Então, assim, você tem uma gama de recursos hoje. Eu, na minha época, não tinha. Gente, na década de 80. Então, na década de 80, nada rolava. Mas hoje, vocês não têm desculpa de dizer assim, eu não tenho acesso a nada. Tem sim. Você tem muita coisa gratuita, muita coisa paga, muita coisa legal, que você precisa explorar e utilizar como ferramenta de auxílio para você ir melhorando. Isso é um trabalho, gente, de formiguinha. Então, essa é a dica que eu dou para você que quer aprimorar um pouquinho a gramática. Se tiver uma gramática lá também baixa, né, vá utilizando os recursos de consulta. Essa parte gramatical, ela vai sendo resolvida à medida em que você vai esclarecendo aquilo que você ainda tem de obscuro gramaticalmente falando aí para o seu texto. Duas coisas, Lorena, em relação a isso. Primeira, você que nos ouve pode pensar o seguinte: se eu me acostumar a usar o celular e o aplicativo para pesquisar no dicionário ou no próprio aplicativo do acordo, se aquela palavra tem esta ou aquela grafia, de repente eu me acostume mal e no dia da prova eu não consiga fazer o texto corretamente. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai. Essa prática é uma prática necessária de momento. Sim. E você vai automatizar, você vai introjetar a grafia das palavras e lá, ainda que você pense que não, você vai conseguir escrever aquela palavra adequadamente, vai conseguir obedecer ao novo acordo e o seu texto, pelo menos nesse quesito gramatical, será de fato um texto acima da média. Não subestime sua memória. Ela arquiva coisas que você nem dá conta. Com certeza. Então, assim, vai ficar no momento de às vezes até de pane no sistema, você consegue ter acesso àquele conhecimento que você nem imaginava. Meu Deus, essa dúvida aqui, poxa, já sei. Então, assim, nosso conselho para competência 1, vamos estudar o novo acordo ortográfico, vamos estudar pontuação, que é o calcanhar de Aquiles de 99,9% dos estudantes, e vamos tentar praticar a revisão. São as 3 dicas que eu dou para quem quer ir bem nessa competência 1. E no mais, siga os nossos apontamentos nas correções do seu texto e você vai saber exatamente os pontos de gramática nos quais você tem de melhorar, certo? Agora vamos mudar a competência, né? Saímos da competência 1 e vamos à competência 2, que é uma das mais importantes dessa redação. Eu adoro essa competência. Essa competência é a mais completa. É a competência que mede a sua capacidade de elaborar um texto que o INEP quer. Exatamente. É a competência que eu chamo de tripé. Por que ela é tripé, Antônio? Porque ela se divide, obviamente, em 3 partes. Primeira, compreender a proposta de redação. Segunda, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. E terceira, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vamos por partes. Compreender a proposta de redação. Parece óbvio, né? Claro, professora, que eu vou compreender a proposta de redação. Não, querido, não é claro. Há muitas pessoas que fogem do tema da redação. Já ouviu falar num 0 porque falei de uma coisa que não devia? Pois é, compreender a proposta de redação parece óbvio, mas às vezes a frase tema não necessariamente é autoexplicativa. Ela precisa do auxílio do recurso dos textos que vem junto na proposta. E aí é que entra a sua habilidade também com relação ao tempo de leitura. Porque você precisa estar
entendendo o que eles querem, ao mesmo tempo em que você está na situação de prova lá do segundo dia, lendo aquilo. É lendo e entendendo, lendo e entendendo. É um processo que exige de você uma habilidade treinada. Então, esse processo de compreender a proposta, ele perpassa pela leitura da frase tema, mas ele também perpassa por uma atenção absurda quando você for ler os textos que vêm junto na proposta. Por que você acha que eles dão aqueles textos? É porque é bonitinho? Não. Eles dão aqueles textos para te dar uma balizada. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Disto eu posso falar, daquilo eu não posso. Esse é o foco central, esse é periférico. E aí é o erro de muitos alunos, eu costumo chamar isso de erro procedimental. Você pula a etapa da leitura. E aí não tem a menor condição de você estar totalmente dentro do tema. Exatamente. Não fique angustiado, angustiada, porque nós vamos instrumentalizar você a como ler e interpretar a proposta para evitar a abordagem tangencial ou a fuga ao tema, certo? Quanto à questão da aplicação das áreas de conhecimento, que é algo muito importante também, que pode fazer com que seu texto seja um texto diferente do texto da maioria, nós também vamos adiante tocar nesse ponto, mostrar para você o que são essas áreas de conhecimento, como você pode usar esses recursos para que a sua argumentação seja de fato uma argumentação acima da média. O mesmo em relação à estrutura. Respeitando os limites. Isso. Há limites, viu, gente? Não pensa que, vou fazer agora tudo como eu quero. Não é bem assim, não. Exatamente. Tem limite para tudo que o INEP quer de você. Nós vamos ver que a primeira limitação estrutural que a sua redação tem de ter, e é óbvia, é de que ela deve se dividir em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos ver como trabalhar cada parte, quantos parágrafos o seu texto pode ter, o que cada parágrafo desses pode fazer, em que ponto você deve colocar a sua proposta de intervenção, detalhar as suas soluções. Tudo isso nós vamos ver ao longo do curso, durante esses meses antes do Enem. Competência 3. É um monte de coisa, gente. Essa competência é aquela sequenciazinha de verbo, eu nunca sei. Selecionar, relacionar, interpretar, organizar, interpretar. Isso. Informações, fatos, opiniões. E argumentos. Isso. Em defesa de um ponto. Isso, minha memória é maravilhosa. Gente, selecionar, relacionar, organizar, quem não é organizado nessa 3 já é pego. Interpretar. O Brasil sofre de um grave problema de interpretação textual. Nas redes sociais você não vê isso todo dia? Então, a questão de interpretar o texto que foi dado para você associar ele com outros que você já tem, acessar um conhecimento prévio. Por exemplo, esse tema do Enem passado, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Nós trabalhamos aqui no curso ano passado o tema As multifaces da violência contra a mulher no Brasil. O aluno nosso que pega um tema desse e relaxa, não vai ler o que tem, ele vai escrever a mesma coisa, porque o tema parece igual, mas às vezes uma palavra, que palavra? Persistência. Tira o aluno do foco. Então você tem que selecionar baseando-se na 2, ou seja, compreendendo a proposta, relacionar o que você tem com o que foi dado, organizar em que parágrafo eu boto cada coisa e depois opinar, interpretar, ler, criticar. Eu costumo dizer que o bom texto argumentativo é aquele texto bem crítico e sincero, politicamente correto. Então você precisa ter consciência de que você tem que ser organizado para escrever um bom texto. Na 4 é a competência consequência da 1. Eu costumo chamar que é o ponto final, é o ponto final do ônibus da 1. É o lugar em que você vai encontrar toda a gramática funcionando para um fim, que é argumentar. Mas qual é o texto da 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, na verdade, se a competência 3 avalia a coerência, entre outras coisas, é claro, a 4 avalia a coesão do seu texto. E como a própria dicção da competência 4 diz, a língua portuguesa nos oferece mecanismos para que nós construamos o nosso texto, ou seja, mecanismos de coesão. E de acordo com os problemas que você tiver, nos encaminhamentos individuais, nas correções individuais que você vai receber por e-mail, haverá orientações acerca do que você deve estudar, do que você deve aprimorar. E nós aqui, com base naquilo que percebermos do geral, vamos trabalhar também algumas possibilidades de coesão, porque essa competência avalia uma série de coisas. Por exemplo, o texto é composto de parágrafos. É necessário que esses parágrafos estabeleçam entre si uma unidade. Dentro de cada parágrafo há períodos, há frases. É necessário que essas frases se encaixem de uma forma tal que aquele parágrafo seja uma unidade de sentido. Dentro de cada frase, dentro de cada período, há as palavras.
É necessário que elas se encadelem de uma forma tal que aquele período seja claro, que aquela sintaxe da frase seja clara. Então, do plano macro ao plano micro, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com a coesão do nosso texto. A coesão, ela pode ser prejudicada, gente. Você pode incorrer numa ambiguidade. Às vezes, o uso de um termo, a ausência de outro termo, a ausência de um pronome relativo, por exemplo, pode causar um desastre no parágrafo. Você pode dizer o contrário do que queria dizer. Isso é gramática, só que afeta o sentido. E aí você não perde só na 4, você também pode perder na 3. Porque a informação que você está passando, ela é distorcida para o corretor. Então, fique esperto. Essa 4 vai depender de gramática, mas também vai requerer de você um conhecimento de que conjunções usar, quando que eu uso a vírgula para indicar isso ou aquilo. Então, fica ligado em gramática, porque ela vai dar na 4, tá? Agora, a 5, eu costumo dizer, eu disse já isso no começo das aulas agora, é a nossa menina dos olhos desse ano. A 5 vem falar sobre a conclusão do seu texto. Gente, fechar com chave de ouro é tudo de bom. Então, assim, qual é o texto da competência 5? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui, ó, pisca a luz aqui, ó. Respeitando os direitos humanos. Gente, vocês têm noção do tanto de gente que zerou redação porque desrespeitou os direitos humanos? Um tema como aquele do ano passado, da persistência da violência contra a mulher, não era muito difícil zerar, bastava ser machista ao extremo. Costumo brincar que machistas não passarão. Tô brincando, gente. Na verdade, a competência 5 vem falar a respeito de como você vai pensar a solução para aquele problema do comecinho do texto que você me provou que existe. E aí é que entra a grande questão. O que é viável falar? É viável meter o governo no meio da história? É viável eu me colocar como artista principal, o rei, o salvador da pátria? É viável? Que instituições podem resolver tal e tal problema? No ano passado, nós elaboramos uma lista com instituições, com órgãos que podem intervir na realidade concreta para mudá-la em relação a determinado problema. E nós vamos compartilhar com você também essa lista. Nós vamos falar muito sobre a competência 5, na verdade, durante todos esses meses antes do Enem. Por quê? Porque a proposta de intervenção é uma parte extremamente importante desse texto. São muitos os alunos que conseguem estabelecer uma tese, que argumentam com eficácia, que usam exemplos concretos, mas que têm uma extrema dificuldade na hora de apresentar uma proposta de intervenção para o problema que elas mesmas abordaram dentro do texto. Sem contar também que o detalhamento dessa proposta de intervenção é uma exigência do INEP para que você tenha nota máxima na competência 5. Então nós vamos falar muito disso, da elaboração da proposta de intervenção, de como você pode detalhar essa proposta, de que agentes podem intervir na realidade para que ela seja mudada em relação àquele problema. Então nós vamos ter algumas conversas sobre essa competência 5. Um detalhe que eu quero que vocês saibam, a gente sabe que há temas e temas, há temas que te angustiam porque você fica pensando, meu Deus do céu, não tem solução para isso, calma. Proposta de intervenção para minimizar também entra nesse pacote. E tem um detalhe extremamente importante, respeitar os direitos humanos não é só na conclusão que você vai respeitar o direito humano, é no texto inteiro. A conclusão só vai ser o lugar mais sensível onde vai aparecer um desrespeito ou não. Então, eu costumo dizer que para respeitar o direito do outro, eu preciso pensar de forma cidadã. O Enem quer um texto cidadão. Então, quando você pensa como cidadão, você não desrespeita o direito do próximo, você respeita o direito humano. Então, vamos começar a ajustar a nossa forma de pensar, porque assim a gente vai garantir que você não vai fugir ao tema, que você não vai desrespeitar alguém, que você não vai descambar para uma discussão política e frutífera durante o texto, porque tem gente que tem isso, né? Tudo é culpa dos políticos, do governo. A gente vai extirpar isso, porque o cidadão é que é o foco. E aí, Lorena, é preciso entender uma coisa. Demonizar o governo não é por si só uma postura cidadã. Nós vamos falar muito sobre isso. A prova do Enem é batizada de prova cidadã. Sim. Então, a proposta de intervenção que você apresentar na sua conclusão, prioritariamente, deverá ser uma proposta de ação solidária e cidadã. Ou seja, uma proposta que até exija do governo alguma ação positiva no sentido de transformar a realidade, mas que também reconheça o cidadão como um agente que pode intervir para mudar aquela realidade específica. Por exemplo, no último Enem, com certeza muitos alunos, eu sei disso porque conversei com uma amiga minha que corrige a redação do Enem, ela me confessou isso. Muitos alunos sugeriram, por exemplo, pena de morte para os agressores das mulheres.
de repente, para alguns, isso fosse justo, apenar com a morte alguém que agride fisicamente uma mulher. Não é extremo demais? É extremo. Extremo demais, gente. Que no Brasil só se admite a pena de morte em um caso, mas eu nunca vi, não me lembro de ter visto uma situação real em que isso acontecesse. Não, e é surreal. É surreal. Imagina, imagina a cena. A gente vai agora falar que a pena de morte vai resolver. Gente, quem morreu, morreu. Será que não vai ter outro que vai agredir? É um caso a se pensar. Então, assim, medidas muito extremas, eu acho, Antônio, minha opinião, tá? Eu acho que medidas muito extremas precisam ser mais doutrinadas, mais comedidas em relação à conclusão. Gente, vocês não vão fazer revolução no dia da prova do Enem, né? Então, a gente tem que ter a medida exata para solucionar tudo isso, tá? Então, a gente espera que vocês tenham entendido, que vocês tenham visualizado o panorama geral do que tem que ser o seu texto. Não se preocupe se você está achando que foi coisa demais, não foi não. Você vai conseguir fazer tudo isso em 30 linhas, com uma letra belíssima, e no final ainda vai tirar um notão, como a gente costuma chamar, né? Com certeza. Então, apesar de haver muitas exigências nessa redação, nós vamos trabalhar com calma, nós temos aí meses pela frente. Vamos esmiuçar cada uma dessas 5 competências. Esse momento inicial foi apenas de uma panorâmica de todas elas, para você ter uma ligeira dimensão do que você precisa fazer em cada uma para poder ter nota máxima, mas elas vão ser trabalhadas com calma, vão ser trabalhadas pontualmente, e você com certeza, ao fim dessa preparação, vai estar muito seguro, muito segura do que tem de fazer para obter nota máxima na redação do Enem. Então, gente, por agora é só. A gente espera que vocês tenham tirado bastante proveito dessa explanação. Fica com a gente tem muito o que fazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.